mas não tinha médico no hospital. E aí, assim que eu cheguei, tinha umas pessoas na sala de espera lá, não sei o que exatamente ela estava esperando, mas tinha umas pessoas, só que assim que eu cheguei aqui, a minha mãe falou, é suspeita de aborto. Eu saí daqui achando que eu tô com cólica e sangramento. Mas eu não pensava assim, tô perdendo o meu bebê. Só que na recepção, minha ficha caiu quando eu cheguei na recepção, que a minha mãe, quando foi lá pra dar o nome, né, pra falar pra recepcionista o que tava acontecendo, a minha mãe já falou assim, é suspeita de aborto. Já me levaram lá pra dentro e a minha mãe ficou fora respondendo as perguntas e tudo mais. Se me levaram tão rápido, achei que seria atendida, né? Mas enfim, levaram lá pra ala lá onde as mulheres tinham bebês, porque o hospital antes, em outra gestão, funcionava, era hospital e maternidade. E aí veio o prefeito, que era da gestão atual, tirou maternidade, que eu sou hospital. Mas tinha o espaço lá ainda, tinha o espaço, então me levaram para lá, só que não tinha como fazer nada, porque nenhum obstetra não tinha, nenhum clínico geral não tinha. E o enfermeiro veio, me fez as perguntas, respondi as perguntas, não examinou, não pediu para tirar a roupa para ver intensidade de sangramento, nada, só com base nas respostas às minhas perguntas, ele falou, olha, eu só posso te dar Buscopan. Você tá grávida, não pode tomar outros remédios, eu vou administrar Buscopan no soro. Aí colocou o acesso na veia, eu lembro que foi em cima da mão, e colocou o soro com Buscopan. E saiu. Fiquei lá tomando esse soro, a minha mãe entrou, já tinha terminado as coisas, entrou, ficou lá comigo, tudo. E aí a minha mãe chamou alguém, né? Aí veio ele, o enfermeiro. A minha mãe falou assim, e aí? Eu preciso saber se nós vamos ficar aqui, se vai ser transferido para o São Lucas. São Lucas é um hospital na cidade vizinha que eles transferem esses casos. E como eles não têm uma estrutura para atender, não estavam tendo na época, né? Por ter sido retirada a parte da maternidade. E geralmente esses casos, os médicos transferiam para o São Lucas, mas ele era enfermeiro, não tinha autoridade para fazer isso. E ele explicou para minha mãe que não seria transferido, que ele ia dar Buscopan, e se eu melhorasse da dor, eu ia voltar para casa. E eu melhorei da dor, a dor passou, o sangramento continuou, mas a dor passou. Não, eu lembro que não passou 100% assim, na hora passou, mas depois deu uma voltada e eu tomei Buscopan de novo, porque ele falou, se voltar você toma a quantidade X de Buscopan, então. E esse soro foi de umas 3 e pouco até 6 e tanto, quase 7 da noite, eu acho. Demorou pra cacete. Aí quando eu terminei de tomar, já era outra pessoa que tava. O enfermeiro ainda tava, mas já foi outra pessoa que veio. Uma enfermeira, uma mulher. E aí já veio com outras... melhorou a dor, não sei o quê. E aí a mãe pediu pra falar com o enfermeiro que tinha atendido. Aí ele falou, não. Aí ela falou, não, ele já passou pra mim. Ele entregou essa folha. Aí me entregou uma guia pedindo uma ultrassom transvaginal. Eu tinha feito um ultrassom dia 17, tinha passado 18, 19, 20. 18, 19, que era dia 20. Do dia que o médico falou que não tinha nada em mim, que eu não tinha batimento, não tinha feto, não tinha nada, que era dia 17, passou 18, 19, e no dia 20 isso começou. E
ela tá de alta, ela não vai ficar aqui, só mandou fazer o exame. A essa altura da noite, não tinha nem onde eu fazer esse exame. Voltamos para casa. No outro dia, era dia 21, era a renovação da casa da minha irmã. E ela tinha planejado fazer janta, fazer bolos. Então, a minha mãe falou assim, tá, dá pra aguentar até o outro dia, no caso, dia 22. Eu falei, tô tendo sangramento, mas dor passou. E aí eu falei, então a gente vai no dia 22. E em Caririaçu não tinha, porque lá só fazia aos sábados. A gente ia pra Juazeiro, na clínica de Dr. Yuri. E aí, quando foi, passou o dia 21, quando foi dia 22 a gente foi. E quando o Dr. Yuri fez a cirurgia, a ultrassom, ele falou, olha, você estava grávida sim, e você sofreu um aborto espontâneo, mas você não precisa fazer curetagem, porque o seu organismo já está expulsando todo o feto, já está quase no fim. Isso se deu porque quando eu comecei a ter sangramento, a minha mãe já me deu gergelim batido. Colocava gergelim, água no liquidificador, batia, coava. Às vezes ela coava, às vezes tinha que tomar com o negócio todo, aquilo era horrível. Mas eu tomava. E tanto que ele falou que isso pode ter ajudado, no caso de não ter precisado fazer curetagem. E também por ser muito cedo. Eu não lembro exatamente, mas eu tenho pra mim que tava em torno aí de 7 ou 8 semanas. Porque do que eu tinha descobrido já tava bem perto. Mas eu já tinha deixado passar 15 dias, já tinha o tempo de antes da menstruação. Se eu não me engano, o aplicativo do meu calendário tinha me dado por aí de semanas. Se eu não tô enganada, a contagem era para nascer em agosto. E aí ele explicou, olha, você realmente perdeu o bebê. E aí falou que tinha que esperar 6 meses para poder tentar de novo e tudo. E foi assim, sabe que lá na clínica, na hora que ele tava falando, já não parecia assim uma coisa tão... Mas quando eu saí, pulei da cama, que eu fui pro banheiro por a roupa, né, que tinha que botar aquele vestidinho escroto lá que fica aberto. Meu, desabei assim, no nível... Acho que eu chorei quase tudo que tinha que chorar. E aí, o Renato ia... Eu fui com a minha mãe e o Renato foi depois com o meu primo pra trazer a gente. Conversamos e tal. Eu diria que assim, acho que eu posso dizer que foi o maior desafio do nosso casamento, esse. Eu acho que eu posso dizer que faltou isso aqui pra gente separar. Eu cheguei a mandar o Renato pegar as coisas dele e voltar pra São Paulo. Volta pra São Paulo, vai pra onde você quiser. Me deixa em paz. Porque assim, eu sentia... Eu chorava direto. Acho que eu levei assim uns meses, uns 3 meses pra me acostumar com a ideia, sabe? Até eu na verdade, nunca me acostumei.
Até hoje, às vezes eu lembro, se eu tivesse tido aquele filho. Ele já teria tantos anos. Ele teria isso. Será que seria menino? Às vezes eu me pego com isso, sabe? Principalmente em algumas datas. Tem algumas datas que me fazem. E principalmente dezembro. Quando chega eu falo, foi tal dia que aconteceu isso, tal dia que aconteceu isso, tal dia que aconteceu isso. E nesse período assim, logo que aconteceu, era fim de ano, que já é uma data super emotiva. Fim de ano, Natal, Ano Novo, aquela coisa, começo de ano já são datas que deixam a pessoa sensível, emotiva, assim, triste. Eu acho triste. E tem aquela animação do Natal, aquela coisa. Mas eu não sei se eu sou normal ou não, mas eu acho super triste essas datas assim. Achei que ele ia acordar. Se mexeu, mudou de posição, achei que ele ia acordar. Mas o desafio mesmo veio depois, porque é o seguinte, eu sentia, a dor passou, aquela dor de cólica, o sangramento, aquilo passou, mas eu senti uma dor que eu não sei explicar, não sei de onde vinha, e eu queria falar. Todo momento que eu encontrava com alguém, ou principalmente com o Renato, eu queria falar a respeito dessa perda, desse filho, de como foi, de como eu me senti, de como eu estava me sentindo, de como foi a descoberta da gestação, que eu estava aqui sozinha, né, no banheiro, sozinha, e ele estava no Juazeiro. Então, a gente estava falando, o tempo todo eu queria falar sobre isso. Mesmo que por pouco tempo, assim, que eu tenha ficado grávida, por, acho que não chegou a ser, da descoberta até a perda, 10 dias. Mas foi o suficiente para eu ter coisas para falar. E eu queria falar e ele não... E sabe, ele fugia do assunto, ele cortava, ele saía, me deixava falando. E isso pra mim fazia eu entender como se só eu tivesse sentindo. Como se ele não se importasse, como se pra ele fosse assim, aconteceu. Paciência, bola pra frente. Sabe? Eu pensava... Muitas vezes... Tinha um bichinho nele, eu fui... Muitas vezes eu pensava assim, sabe, que ele não se importava de a gente ter perdido um filho, não se importava comigo, não entendia o que eu tava passando, não, sabe? Ele não querer falar daquilo, pra mim, era ele não se importar. E chegou uma hora que eu estourei, falei, chega. Pra mim chega, se você não é sensível o suficiente para entender o que eu tô passando, se você não é capaz de sentar e conversar comigo a respeito de um filho que a gente perdeu, pega suas coisas e some. Volta para São Paulo, vai para casa dos seus pais, vai para onde você quiser. E a princípio ele ficou sem entender o que estava acontecendo. E aí chegou, não, você quer conversar, vamos conversar. E aí ele explicou que pra ele também dói. Ele falou, em mim também dói, eu sinto. Por mais que tenha sido pouco tempo, por mais que quem estava grávida era você, era o meu filho. E eu sentia. E cada vez que você fala, eu sinto mais. Cada vez que você fala do assunto, fala da perda,
eu sinto doer. Ele falou assim pra mim. A gente tava vivendo 2 momentos, eu diria, completamente malucos, porque pra mim, se eu não falasse, eu sofria mais. Eu sentia doer mais. Eu sentia uma necessidade de falar com as pessoas a respeito disso, principalmente com ele. Já ele sentia uma necessidade de não falar. Para ele, não falar era o melhor. Se não conversava a respeito, ele não sofria. Eu sei que foi um momento bem tenso, que... Nossa. Nem sei ao certo. Nem lembro direito como que a gente fez para passar por isso. Pra ser sincera, eu não lembro. Só me lembro que foi um momento bem difícil, bem tenso, que mexeu muito mesmo com o nosso casamento. E... enfim, e a gente foi tocando. Eu sinceramente não lembro. Eu lembro que em certo momento eu precisei de apoio psicológico da doutora Aline. Eu falei com o médico do PSF que estava acontecendo e ele me encaminhou para a psicóloga. Tive acompanhamento com a psicóloga por um tempo. E, enfim, não lembro exatamente como foi que desenrolou as coisas depois. Lembro que eu comecei a trabalhar, surgiu uma oportunidade, eu comecei a trabalhar. Depois surgiu a oportunidade dele começar a viajar também, enfim. E as coisas foram entrando se encaixando no seu devido lugar. É isso. E aí, como o médico tinha falado para esperar 6 meses para poder tentar, a gente aguardou 6 meses, se prevenindo, tudo certinho. E aí, quando passou esses 6 meses, a gente conversou tudo. O Renato ainda teve um certo receio, não sei se era medo. Mas aí, depois ele falou, não, tudo bem. E aí a gente começou a tentar. Isso em junho ou foi julho de 2017. Como ele trabalhava viajando, nem sempre a estadia dele em casa batia com o meu período. Eu fazia tabelinha, contava dia, aquela coisa toda, usava um aplicativo para garantir que tudo saísse ali direitinho. E quando coincidia do meu período fértil, ele tá em casa, era de perna pra cima, era de bunda em cima do travesseiro, era aquela coisa toda que todo mundo diz. Pesquisava altas coisas na internet. E não funcionava. E aí, chegou uma hora que eu fui no médico. E aí o médico que atendia aqui, saiu. Não lembro exatamente se foi ele que foi fazer uma especialização. Só lembro que ele saiu e aí veio o que tá agora, que é o Dr. Tarcísio. Daí um dia eu fui
no posto, conversei com o médico, falei, tô tentando engravidar, já tem quase um ano. Isso, eu fui em maio, a gente tinha começado a tentar em junho, eu fui em maio, então eu ia fazer um ano no mês seguinte. Já vai fazer um ano que a gente tá tentando e não consegue tudo. Ó, eu lembro que foi em maio porque tá aqui a data, ó. Dia 11/5/2018 que eu fui. E aí, expliquei tudo. Aí ele me pediu uma porrada de exames. Ele pediu todos esses pra mim. Encaminhou pro psicólogo, pra psicóloga. Pediu a ultrassom transvaginal também. E esse daqui ele me deu que era pro Renato. Um espermograma que era pro Renato fazer. Isso em maio. Eu fui, entrei em contato com uma amiga da minha mãe, que é dona de um laboratório, da Cariri Baby, e pedi o orçamento dos exames. Só os meus, só esses aqui, dava 800 e lá vai bolinha, não lembro. Porque esses exames de hormônio são caros. Nossa. E aí ela falou assim, ó, dá pra você fazer tal, tal e tal. Agora. Mas o exame tal e que é de hormônio, você só pode fazer. Aí me explicou, né? Eu tinha que esperar a menstruação vir. Contava Aí, esperou a menstruação vir, conta 20 dias. Chegou no 20º dia, entre o 20º e o 24º, eu tinha que fazer esses exames. Então, tá bom, fui lá, fiz os outros exames, paguei pelos exames e fiquei esperando vir a menstruação para fazer os outros. E aí, quando chegou o dia da menstruação, não veio. Desses exames aqui, lembra que eu falei que ela tinha dito esse dá pra fazer já? Então, eu fui fazer os que davam pra fazer. Esse aqui, esse é um deles. Que é o hemograma completo, tinha um monte de coisa, tudo bem detalhado. E na última página dos exames veio essa observação aqui. Eu vou ler para vocês. Observação. Gestantes, primeiro trimestre, 0,050, blá, blá, blá. Observação. No segundo trimestre ocorre gradual retorno do TSH para os níveis encontrados em não gestantes em torno de 0,400 a 4,300 ml. Referências biológicas e tal. Quando eu vi essa observação, eu falei, será que eu tô grávida? Mas ele tinha pedido também uma prevenção, que é essa aqui que eu fui fazer também. E aí, quando eu fui fazer essa prevenção, eu já tava com esse exame em mão. Aí eu falei, vou levar pra médica olhar. Daí levei, ela olhou, falou, só falou que tava com a hemoglobina um pouquinho baixa, que essa aqui até riscou. E foi falando, explicou tudo. Eu pensando, vou esperar ela ver a última página, ver se ela vai falar disso aqui. Não falou nada. Aí cheguei em casa pensando, alguma coisa tem, isso aqui tem alguma coisa significa. Tirei foto e mandei pra minha ex-patroa, que agora é minha amiga, a Renata. Que ela é educadora física, mas ela entende tudo de coisa. Eu não sei por que ela não é médica. E aí ela falou, não, isso aí seria se tivesse, né? Seria pra se tivesse. Você tá... possibilidade tem, mas não sabia que tava, né? Eu já tava querendo fazer os exames pra saber por que eu não conseguia engravidar. Então eu falei, não. Ela falou, então, isso aí seria pra se você tivesse, você saber os valores de referência. Mas se não tá, isso não significa nada, então.
Falei, então tá, né? Segui a espera da minha menstruação lá para os 20 dias.